Fortaleça cada um, para que cada pessoa fique de pé. Senhor Jesus, que as nossas raízes sejam aprofundadas, possam crescer. Senhor Jesus, para que não sejamos derrubados por nenhuma tempestade. Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, fale a cada pessoa, Senhor, fale a cada coração, trazendo luz, iluminação, trazendo fortalecimento por meio da Tua palavra. Nós não somos dignos, mas debaixo do Teu sangue, Senhor Jesus, nós nos colocamos ao Teu dispor. Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos desfrutar sobre esse tema. A necessidade de aprofundar as raízes. A necessidade de aprofundar as raízes. Senhor Jesus. Amém. Só quem tem raízes. Só quem tem raízes, né? Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, esse tema sobre aprofundar as raízes mostra aqui que nós precisamos de que a ventania seja derrubada, né? Faz com que a árvore não resista. Mas quando as raízes são aprofundadas, são profundas, o vento vem, balança, como o pé de coco, né? Mas ele não cai porque ele tem raízes aprofundadas. Senhor Jesus. Vamos pegar aqui um versículo em Efésios 3, o versículo 17. Três, 17. Amém? E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, amém, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Senhor Jesus, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Amém? Enraizados e alicerçados. São duas coisas aqui que tocam na estrutura, que tocam na base, né? Que está ali profundo, que às vezes, né, não vê quando a casa é construída, o alicerce, as raízes, né? A pessoa não vê por completo quando a árvore cresce, mas esses dois, o alicerce e as raízes, são a base para dar sustentação. Então nós, como cristãos, nós precisamos estar enraizados e alicerçados em amor, né? Senhor Jesus, só dessa forma nós de fato demonstraremos que estamos tendo um conhecimento pleno de Deus e que estamos realmente ali nos aprofundando na experiência com o Senhor. Obrigado. Vamos ver agora João 21, 18. João 21, 18. O irmão João desfrutou ontem, e eu vou pegar esse versículo que mostra também sobre esse crescimento. Quem pegou pode ler. 21, 18. Verdade te digo, que quando eras mais novo, tu te sentias a ti mesmo e andavas por onde querias. Sim. Mas quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te levará para onde não quer. Senhor Jesus, aleluia. Guia-nos, ó Deus. Aleluia. Então, esse versículo aqui ele é muito importante, porque ele enfatiza aqui com respeito à vida do apóstolo Pedro, mas também é para todos nós, né? Verdade. E aqui nós temos uma interpretação. Como nós falamos ontem, Pedro, ele tinha no início, quando foi chamado pelo Senhor, ele era aquela pessoa que vinha, ele falava. Ele não pensava antes de agir, né? Ele, quando pensava que não, já soltava, já falava. E muitas vezes ele falava coisas que não deveria ter falado. E por conta disso, ele sofria algumas repreensões do Senhor. No entanto, Pedro, até mesmo essas repreensões, né, foram necessárias para que ele pudesse ir crescendo e suas raízes, né, também fossem aos poucos ali aprofundando. Então, enquanto Pedro estava ali com o noivo, estava com o Senhor, né, o Senhor supria de todas as coisas, ele tinha presença, ele estava ali amparado. Não tinha muita preocupação com o que comer, com o que vestir, porque o mestre estava com ele, supria, né? Ele viu o mestre multiplicar pão, multiplicar peixe, curar enfermos, então, transformar água em vinho, tá bom demais, eu estou com o mestre. Só que o mestre morreu, né? Se tornou o espírito que dá vida e ficou ali ausente
né, por algum tempo da presença dos discípulos. E Pedro, quando se viu sem o Senhor Jesus, o que foi que Pedro disse? Vou pescar, né? Vou pescar. E os discípulos, os demais discípulos disseram, nós vamos contigo. E ali foram, no total 7 discípulos, foram pescar. E nós vemos que Pedro e os discípulos foram chamados, né, para anunciar o Evangelho, para pescar homens, levar a comissão que Deus tinha dado a eles. E não voltar às suas antigas profissões, mas eles deveriam ali ser obedientes ao Senhor. Sim, e seguir o ministério. Amém. Então o Senhor Jesus estava acompanhando tudo isso, e Pedro passou a noite inteira e não conseguiu pegar nem um peixinho. Pedro e os demais discípulos jogavam rede, recolhia a rede, jogavam, e nenhum peixe fora pego ali naquela noite. Isso mostra, como nós desfrutamos, que quando nós tomamos a iniciativa, a decisão de fazer algo que não é da vontade de Deus, essas coisas não vão para frente. Nós vamos passar a noite toda, como Pedro passou a noite toda, e não vamos pescar nenhum peixe. Verdade. Então isso mostra que tudo que formos fazer, nós precisamos pedir ao Senhor a dependência dele, né? Verdade. Confirmar na palavra, se tem a ver com a palavra, e confirmar a decisão, se essa decisão está no nosso espírito, no nosso interior, se Deus está confirmando, para que você possa iniciar algo, né? Um projeto ou qualquer outra coisa. Se Deus não te der paz, se você não sentir confirmação, e mesmo assim você disser, eu vou pescar, você vai passar a noite inteira e não vai conseguir pegar nenhum peixe, né? Senhor Jesus, só vai ganhar cansaço e fadiga, vai ficar com sono, vai perder a noite. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus, Ele mesmo assim, irmãos, quando você comete algum equívoco, o Senhor, Ele está ali te acompanhando. E ainda quando amanhece o dia, ele já está tudo preparado. Pão, como diz aí João 21, pão e peixe, né? Assado na brasa, disponível para você. Ó Senhor Jesus, isso mostra que nós precisamos somente confiar e depender do Senhor, né? Quando Ele nos chama para algo, para fazer algo, é Ele quem vai arcar com todas as coisas, né? Porque é Ele quem está falando. Quando Deus envia um missionário, e esse missionário está seguindo a direção do Senhor, Ele vai levantar muitos meios para suprir, por exemplo, o missionário, pessoas para darem oferta. Ele não vai mendigar, ele não vai passar fome, porque é Deus quem está enviando, né? Como eu disse assim, no outro milagre lá dos peixes, Pedro disse assim, Pedro disse, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Então, se ele lançasse sem ser pela palavra de Deus, não pegaria nada. Mas se ele lançar porque Deus está mandando, aí ele vai pegar. Então Jesus, ele apareceu para Pedro, mostrou ali pão, peixe, deu de comer a eles, que eles passaram a noite toda, acho que estavam com fome, né? Gastou energia, jogando rede, tirando rede. Então deu pão, deu peixe para ele, e ali o Senhor Jesus, ele falou para Pedro, Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, você me ama, apacenta os meus cordeiros, né? Cuide das minhas ovelhas, pastorei. Naquele momento ali, as ovelhas poderiam se referir àqueles discípulos que estavam sob a liderança de Pedro. Pedro era para estar ali conduzindo eles, né? Apacentar, cuidar, olha, não é pelo aqui, é dessa forma que você deve fazer, né? Mas Pedro também estavam juntos ali numa mesma, né? Na mesma situação, e estavam buscando o crescimento junto. Mas de fato Pedro foi escolhido, e também João. Sim. Como nós vemos no livro de Atos, que eles tomaram ali à frente, né? Bem. E Pedro, ele reconheceu que de fato não amava o Senhor com amor ali ágape, né? Com aquele amor divino, mas ele amava o Senhor de uma maneira assim um pouco natural, mas tinha um amor pelo Senhor Jesus, que aos poucos iria ser acrescentado. Verdade. E aí o Senhor também deu aquela lição a Pedro. Pedro, em verdade eu lhe digo que quando você era mais moço, você se cingia, né? Se cingia quer dizer se arrumar, e eu vou aonde eu quero. Quando você era mais moço. Sim. Porém, quando você for mais velho, você vai estender as mãos, outro vai te cingir, vai te arrumar e vai te levar para onde você não quer. E aqui nós trazemos para a nossa vida espiritual. Sim. Tem cristãos que são, nesse sentido aqui, como se fosse moço, né? Imaturo. Crianças, e tem cristãos que são mais amadurecidos. Aquele cristão que tem uma vontade obstinada, que não quer se render à vontade de Deus, e está cheio de argumentos na cabeça, aí
é aquele cristão que vou me cingir, vou me preparar e vou fazer como eu quero e do jeito que eu quero. Ele não se rende, né? Ele não se rende e não se humilha. Então, Pedro disse, eu vou pescar. Botou no coração dele, eu vou pescar, né? O mestre paga imposto, paga. Aí Jesus também mandou ele agora ir pescar para pegar a moeda, né? Então, estava Jesus lá, eles orando, apareceu Moisés e Elias. Mestre, bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, um para o Senhor, outro para Moisés, outro para Elias. Mas a lei, representando Moisés e Elias, representando os profetas, já tinha passado. Agora era a era do Novo Testamento. E o que foi que Deus disse? Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Não é mais a lei e os profetas, mas é Cristo. Então Pedro novamente recebeu a palavra, né? Mestre, se for possível, eu vou contigo, mas eu nunca vou te abandonar. Pedro, antes que o galo cante, antes tu me negarás 3 vezes, né? Falou demais, ele recebeu a repreensão. Mas também isso foi bom, irmãos, porque em cada repreensão que o ego dele foi manifestado, ele pôde aprender, ele pôde ser trabalhado. Por exemplo, nessa passagem aqui, depois Pedro fala lá em Atos, apacentem o rebanho de Deus, não por ganância, né? Não por ganância, mas apacentar, né? Por amor, né? Não por sorte da ganância. Então ele foi realmente ali, ele foi uma pessoa que ganhou muitas experiências e pôde falar isso. Então hoje, nós precisamos ser essa pessoa madura, entre aspas, esse velho, essa pessoa madura, que permite que o Espírito Santo nos guie. Amém. Você recebeu o Senhor Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você, mas você também não deixou de ser humano, você tem sua mente que pensa, tem a sua carne que habita o pecado nela. Então, você agora tem 2 direções, né? Ou nós podemos dizer 3 também, se for conduzido pelo inimigo. Mas assim, vamos colocar, você pode agir de acordo com a unção interior do seu espírito, né? E são coisas que nós precisamos estar sensíveis para sermos obedientes. Às vezes são coisas que parecem ser loucura, né? Por exemplo, uma vez a gente estava numa oração na casa de uma pessoa, e uma pessoa ia cair endemoniada. E eu estava do lado dessa pessoa e eu senti fortemente para ir segurar a pessoa. Mas no momento a pessoa estava de boa e eu resisti, né? Para segurar a pessoa. Aí daqui a pouco a pessoa estava endemoniada, ia caindo, e a irmã foi lá e já estava atrás segurando. Eu disse, puxa vida, Deus estava mandando eu ir segurar, eu não fui, a irmã estava lá já, recebeu aquilo ali. Então, para mim naquele momento era loucura. Como é que eu vou segurar a pessoa, essa pessoa está de boa, né? Mas o Espírito Santo, como quem já estava ali falando. Como é que ele fala? Naquela minha experiência foi um queimar dentro de mim, uma vontade fortemente, faça, mas eu quero que o pessoal vai achar, a mulher ainda, eu vou ficar atrás dessa mulher segurando. Então, realmente, quando você tem, como nós podemos dizer assim, a unção do Espírito, ele vai falar, né? E nós podemos obedecer ou não obedecer. Verdade. Se eu não obedecer, Deus também pode levantar outra pessoa, né? E graças a Deus por isso, porque Deus tem muitas pessoas para contar, né? Não é só o pastor, só uma pessoa que ministra, mas quem estiver na brecha, o Espírito Santo fala e ele usa. Isso é maravilhoso. Nós aqui não colocamos um destaque especial, né, João, para uma figura ou para um irmão. Em Mateus 23, Jesus ele diz assim que todos vós sois irmãos, né? Lá os hipócritas, os fariseus queriam sentar na cadeira de Moisés, sentar lá na frente para ser visto. E hoje no meio cristão tem muito isso, né? Pessoas que querem ser vistas, querem ganhar notoriedade, desculpa se eu errei, né? Visualização, quer se colocar como superior. Mas a Bíblia diz que todos nós somos irmãos, né? Somos irmãos, agora com funções diferentes, né? Deus chamou uns para ser apóstolos, outros profetas, pastores, mestres e evangelistas, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus quer que as nossas raízes se aprofundem. Se aprofundem, em outro sentido, é ter um crescimento de vida. Senhor Jesus. Vamos ver um pouquinho disso aí em Ezequiel 47, o versículo 3 ao 5. Quem pegou para ler? Ezequiel 47.
3 ao 5. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordeiro e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que já me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos ossos. Está no 5, Fernando? 4. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez pela cintura. 5. Agora 5 de novo. Certo. Quem pode ler o 5? E mediu mais 1000 e era um rio. E eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que se deviam passar a nado, e pelo qual não se podia passar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui nós fazemos uma aplicação dessa passagem sobre também a nossa experiência de crescimento espiritual. Senhor Jesus. Aqui existia um rio. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Depois foi medindo mais 500, a água já dava nos joelhos. Depois mais 500 metros, a água já dava na cintura. E depois mais 500 metros, a água já não podia atravessar porque as águas tinham crescido. Sim. Ó Senhor Jesus, eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então, como o João falou, essas águas do Espírito, né, demonstram a maturidade. Senhor Jesus, que nós precisamos, de fato, também ter dentro de nós. Quando você não é muito obediente ao Espírito e tem pouco da unção do Espírito, do mover do Espírito, você tem muita liberdade. Você fala o que quer, você brinca como quer, você não tem muita direção. Isso significa que as águas estão lá nos tornozelos. A água nos tornozelos, você pode correr, você pode brincar, porque não tem muita ação contra você, né? É rasinho, então você pode correr, brincar, pular. É aquele cristão que ainda está uma criança, né? Um bebê espiritualmente. Ele não tem muito discernimento, fala o que quer, vai aonde quer, tem a opinião forte, não se rende ao Senhor. Mas à medida que ele vai permitindo, o Espírito Santo foi enchendo, essas águas vão crescendo. Daqui a pouco a água dá no joelho. Aí no joelho já tem mais resistência, né? Olha, o irmão está amadurecendo, ele está agora mais... Não está com toda aquela liberdade que tinha para fazer coisas que desagradam ao Senhor. Já está tendo agora mais restrição. Ele já não fica correndo para lá e para cá. Agora ele já está mais se arrastando. Ele permanece no Senhor Jesus, buscando, lendo a palavra, se alimentando, comendo. Daqui a pouco a água vai subir para a cintura. Na cintura já está o irmão ali mediano, né? O irmão que já tem uma experiência no Senhor Jesus e que não corre mais, ele já tem mais restrição, né? Não consegue correr rápido no rio batendo na cintura. Se ele for andar já é, né? Não tem mais aquela total liberdade. Então o rio está crescendo, o rio está fluindo. Sim. É aquele irmão realmente que está ali se enchendo e já tem uma noção, né? Deixando o outro conduzir, que é o Espírito, lá de Pedro, que a gente lê. Então ele já tem uma noção, já tem mais discernimento do que fazer, o que não fazer, já busca essa direção do Senhor, não tem mais total liberdade para fazer coisas que desagradam a Deus. E se ele permanecer, né? Se ele permanecer, como diz lá em Apocalipse, né? Quem vai gostar disso, o anjo vem medir, e quando for medir, e esse rio agora chegar aqui nos ombros, aí, meu irmão, aí agora que ele já não tem quase liberdade mesmo, né? Porque quase cobrido, já vai andar na ponta dos pés. Qual é a solução? É nadar. Senhor Jesus. Então ali é quando você está mergulhado no Espírito Santo, que você realmente está ali saturado e você é uma pessoa espiritual. Espiritual no sentido de andar e viver no Espírito. Andar e viver no Espírito é andar em constante comunhão com Deus em tudo que você estiver fazendo, até mesmo
no seu trabalho, você está andando na rua, você está em espírito de oração, né? Digamos, você está andando na rua, você vê uma situação, você já começa a orar sobre aquela situação. Você está andando na rua, está vendo alguém brigando, Senhor Jesus, está repreendido o espírito do mal. Você está andando na rua, né? Você vê uma pessoa deitada na rua, sem abrigo, sem moradia, você ora por aquela pessoa. Você está andando conectado com o Senhor Jesus 24 horas. É isso que é orar sem cessar. Amém, né? amém. Não precisa necessariamente, não precisa somente separar um tempo, mas no seu dia a dia, esse rio está dentro de você e você faz tudo guiado por esse rio. Senhor Jesus. Então, aquela passagem de Pedro e essa demonstra que níveis de crescimento de vida em que o Espírito passa a guiar. A mente posta na carne dá para a morte, mas a mente posta no Espírito, vida e paz, né? Então, Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, né? Andar e viver no Espírito. Vamos ver mais uma passagem sobre as raízes? Marcos 4. Ó Senhor Jesus, versículos 5 ao 6. Quatro, 5 ao 6. Quem pegou a bandeira? E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outro, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia, Senhor Jesus. Então, irmãos, essa passagem aqui mostra a parábola do semeador, e eu peguei só a parte da semente que cai em um solo cheio de pedras, onde tinha pouca terra, e logo nasceu o bicho não ser profundo, né? Senhor Jesus. Saindo logo o sol, queimou porque não tinha raiz, secou-se. Ó Senhor Jesus. Então, é uma pessoa que brota, mas logo em seguida depois murcha. É uma pessoa que recebe a palavra com muita alegria, brota, frutifica, mas não tem duração, né? E não tem uma longa duração e logo ela já murcha. Então, o que isso mostra? Que não é necessário, não é suficiente somente nós termos um bom início, certo? Mas é necessário nós termos uma continuação, progredir. Você ter um bom início não é certeza que você vai ter uma boa consumação, um bom final. Quantos cristãos já passaram aqui, né, já estiveram aqui nesse local, que tiveram um bom início? Né? Eu particularmente, né, estou há mais ou menos 20 anos, né, 2004, 20 anos exatamente, servido ao Senhor, e eu já presenciei muitos que olhavam assim: puxa vida, rapaz, eu não consigo desfrutar dessa forma, fervoroso, cheio do Espírito, mas recebeu com alegria, tal, teve um bom início, mas saindo, porém, o sol, por não ter raiz, a queimou. Ó Senhor Jesus. Então, você tem um bom início, mas vamos buscar aprofundar as raízes, para quando o sol vier, não viemos a murchar, a secar. Ter um bom início é muito bom, é maravilhoso. Você recebeu a palavra, está servindo com alegria, mas continue firme, principalmente quando vier as tribulações, as perseguições para te provar, para te testar. E isso vai acontecer. E a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados, porque é através delas que Deus consegue nos moldar, consegue nos transformar. Nós não vamos ser os mesmos depois de passarmos por uma experiência. Verdade. Mas tudo vai depender das raízes, viu? Se o vento vier forte e você não está tendo um viver de busca, as raízes estão fraquinhas, você não vai resistir. Verdade. Eu vou sair da igreja porque isso, né? Porque aquilo, você não vai resistir. Mas se você está no seu viver secreto,
né? Orando, botando louvor, ouvindo, buscando. Quando vier, alguém falou mal de você, alguém está inventando mentira a seu respeito, falsas acusações, alguém está fazendo intriga, semeando contenda, você não vai se permitir deixar murchar, porque você tem raízes profundas. Você vai dizer, eu vou depender do Senhor. Minha consciência está tranquila, né? Deus sabe que eu estou tranquilo, não fiz nada errado, então você vai permanecer firme. E ainda Deus vai te dar condições, né, de você não sentir ódio no coração. Você entrega nas mãos do Senhor. Às vezes nós temos um senso ainda de vingança, como no Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente, né? Eu amo os que me amam. Então, no Novo Testamento, Jesus disse, olhe, ame até mesmo os seus inimigos, ore por ele, né? Se alguém bater na face, dê a outra face. E a Bíblia diz, a vingança pertence ao Senhor. Então, quando você receber uma tempestade dessa, alguém inventando coisas a seu respeito, semeando contendas, qualquer dessas coisas, né? Você vai entregar ao Senhor Jesus. E você vai buscar o Senhor também, desesperadamente, mais ainda, né? Então, tem muitos meios de nós buscarmos ao Senhor. Verdade. E a oração é algo maravilhoso, porque você está em contato direto ali com o Pai. É que nós vamos ver isso. Vamos ver o versículo 16 ao 17. Tem um texto aqui que eu vou estar lendo também. Quem pegou o 16 e o 17 pode ler. 4. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. 17, né, agora? Mas não tem raiz em si mesmo. Antes são temporãos, depois, sob vindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, aqui representa um coração cheio de pedras, né? As raízes não tem espaço, as pedras estão impedindo, o solo é raso. Então, uma pessoa que ouviu a palavra, mas simplesmente emprestar os nossos ouvidos para ouvir, para entender, não é suficiente, né? Não é suficiente. E essa pessoa ouve a palavra, entendeu, fica alegre, como é bom a palavra de Deus, é bonita, é rica, mas vai chegar um momento que Deus vai testá-la para ver se o que ela ouviu logo se escandaliza. Ó Senhor Jesus, quando aquela pessoa é perseguida, ou se coloca no meio, é confrontada, no momento em que ela deve praticar a palavra, ela retrocede, né? Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Digamos que a gente sabe, hoje é o dia aí de tradição, né? Sim. E as pessoas acendem fogueiras para comemorar o João, o ídolo, né? Sim. O nosso irmão João, amado apóstolo João, não pediu para fazer isso, mas as pessoas, né? E eu ouvi falar diz que é para espantar os espíritos malignos. Né? As fogueiras. Faz as fogueiras nesse entendimento, né? E aí fazem comidas, né? Sacrificadas, né? Um monte de coisa. Aí a gente vai ler a Bíblia e diz assim, para não comer coisas sacrificadas a ídolos, para não servir a esses deuses, né? Pronto, é a palavra. Aí você ganhou essa palavra, você ouviu aqui a palavra. Aí digamos agora que vai chegar uma dança na fogueira, batizar fulano, não sei quem. Pronto. Agora é o momento de saber se essa palavra que você ouviu aqui, né, vai crescer as raízes, vai aprofundar, ou é o solo rochoso que você vai ouvir, recebeu aqui boa palavra. Quando chegar o momento da fogueira, é o quê? Batismo na fogueira, uma dancinha? Nós vamos. Aí, se você, só um exemplo, se você foi lá pular a fogueira, é um sinal que não teve as raízes profundas. Você recebeu com alegria aqui, mas quando foi provado na hora da perseguição, na angústia, não teve raízes não teve resistência para suportar. Então é isso, Senhor Jesus. O texto diz assim, é de Watchman: simplesmente emprestar nossos ouvidos à proclamação da verdade e proferi-la com os nossos lábios não é garantia de que a verdade é nossa. Senhor Jesus. Então até mesmo que eu fale, né? Até mesmo que eu fale,
Claro, tem situações que precisam ser resguardadas, né? Mas a questão é o nosso interior, né? O nosso testemunho, a nossa consciência, o nosso caráter, como nós vamos estar, né? Nosso comportamento, até mesmo se você estiver lá presenciando algo, né? Como vai ser o seu caráter? Você está lá, né? Participando como todos, você está tendo uma consciência interior do que é aquilo, da realidade daquelas coisas, né? Mas sempre Deus vai provar. Ó Senhor Jesus, Deus sempre vai provar, irmãos, para saber se essa palavra está firmada em você ou não, né? Deus fala, amai a todos. Vai chegar um momento que Ele vai permitir que alguém te maltrate para saber como está o seu coração, se você de fato vai revidar ou se vai colocar nas mãos do Senhor. Mas se você pedir paciência, Deus vai te dar situações para exercitar a paciência. Não é assim, Deus me dê paciência e do nada você se tornou uma pessoa mais paciente. Você tem que treinar e exercitar. Então uma pessoa pediu paciência, Deus vai colocar lá, né, alguém ao seu redor, do seu lado, para você exercitar a paciência, né? Exercitar a paciência. Se no momento você perde a paciência, e quando chega a oportunidade de você exercitar a paciência, você explode, aí você não passou no teste. Aí Deus, meu filho, eu estou te dando a oportunidade de você exercitar a paciência, você não aguentou nem 2 minutos de enjoo, né? Então, é assim que acontece. Deus vai testar para saber se de fato isso está sendo realizado ou não, né? Tem um vídeo de uma pregadora que ela disse, irmãos, hoje eu vou falar sobre a paciência. Eu falei, mãe, a paciência é um dom. Mãe, a paciência é algo muito maravilhoso. Mãe, a paciência. Mas meu Deus, você não está vendo que eu estou pregando? Então, ela falando, mas o menino, acho que Deus já estava testando ali na hora, né? E ela explodiu na pregação, fazendo live. Eita, Senhor Jesus. Você não está vendo que eu estou pregando sobre paciência? Fique quieto, menino. O pastor estava pregando e o menino passava para lá e para cá. Para comer? Oh, Senhor Jesus. Então, são situações que vai testar, né? É verdade. Então, como a Tiffany falou, que não adianta nós falarmos com a nossa boca, proferirmos, mas até o momento de Deus testar. Aquele momento ali é que vai saber, o ouro vai ser as provas. Diz assim, essas aflições e perseguições não farão nada além de expor a sua verdadeira situação. Vai expor a verdadeira situação, como você vai estar naquele momento, né? Não é o que eu falo, não é como eu digo que eu sou. Tem muitas pessoas que podem, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, mas é na hora da provação, na hora do fogo, que realmente ali vai ser testado os frutos, né? Tudo aquilo que precisa de fato ser manifestado em nossa vida. Sim. Todas as provas não são senão para o nosso crescimento. Se vocês não são genuínos para com o Senhor, as provas exporão tudo o que é falso e enganador. Então vocês verão a sua verdadeira situação interior. Deixe-me dizer-lhe que a sua atitude para com as coisas que estão provocando suas reações atuais estabelecerão a medida da sua vida espiritual nos dias por vir. Em outras palavras, se a sua vida vai ser rica ou vai murchar, depende de como você lida com as controvérsias. É nas situações de controvérsias que, como está o fruto, né? Puxa vida, fulano falaram mal dele, fizeram isso com ele, mas ele não retruncou, né? Teve uma manifestação assim, irmãos, é sempre no momento da aprovação que vai manifestar de fato se nós estamos constituídos dessa verdade. Sim, amém. Senhor Jesus. Então o solo aqui era raso. Esse solo raso representa os cristãos que vivem uma vida de emoção, dependendo da sua emoção. É aqueles cristãos que dizem, se tudo estiver bem, eu estou alegre, eu sirvo ao Senhor, eu busco o Senhor. Mas se algo estiver acontecendo algo ruim, aí agora eu vou enfraquecer, eu vou murchar e não vou mais servir ao Senhor, né? Ou vou ficar cabisbaixo, entristecido. Diz assim, muitos cristãos alegram-se quando prosperam, mas ficam deprimidos em tudo quando sobrevêm as trevas. Eles não vivem pelo Senhor, vivem de acordo com as palavras de homens, de acordo com seus pensamentos e na ordem das circunstâncias ao seu redor. Eles estão acabados tão logo enfrentam testes. Então isso aqui já vai demandar um crescimento de vida, porque se nós vivemos por nós mesmos, como seres humanos, nós somos abatidos facilmente, né? Mas se nós já tivermos
algumas raízes aprofundadas, você vai conseguir relevar e, dependendo da situação, né, você vai ter ainda compaixão e misericórdia e entender por que pessoas reagiram mal contra você, por exemplo, né? Mas tudo isso quando nós estamos em um solo mais profundo, um solo raso, e é um cristão de emoção. A mesma facilidade que ele se alegra é a mesma facilidade que ele se entristece. Quando não é 8, é 80. Ele não tem uma vida constante, né? Ele não tem uma vida constante. Ó Senhor Jesus. E também sem raiz. As raízes eram poucas, né? Ó Senhor Jesus. A raiz, embora nessa imagem aqui, Senhor Jesus. não sei se isso aqui é raiz. Embora nessa imagem aqui ela esteja exposta, mas tem muito mais lá para baixo, muito mais profundo. Então as raízes, em grande parte, é aquilo que não se vê exteriormente. Então o que são as raízes na vida espiritual? É o seu secreto com Deus. É isso aí, irmãos, que vai te fortalecer. É o seu secreto com Deus. Isso é muito importante. Se a nossa oração só é na reunião de oração, se a nossa leitura da Bíblia só é nas reuniões, se nós só louvamos nas reuniões, se todo o nosso viver espiritual só é no momento da reunião, você não está aprofundando as raízes, né? Porque a raiz é o seu secreto com Deus. Não espere só para a reunião para orar, não espere só vir para a reunião para ler a Bíblia, porque aí você está tendo viver só perante os homens, né? Só diante dos homens. Mas o seu viver sozinho com Deus, e aí, como está? Se você não tem o seu devocional com Deus, o seu secreto com o Senhor Jesus, as raízes são poucas, e aí realmente você está tendo viver um pouco de aparência, porque você está dependendo só desse momento aqui, algumas vezes por semana. Não, irmãos, nós precisamos criar raízes, aprofundar as raízes, né? Isso se dá no secreto. As raízes ninguém vê, né? Ou vê um pouquinho como está nessa árvore aí, mas são elas que vai te fortalecer para que você não venha cair. Se suas raízes forem poucas, você rapidamente vai secar quando vier a provação e a tribulação, né? Mas se você tem um viver no secreto com Deus, isso vai te ajudar bastante, isso vai te fortalecer. Então nós podemos aproveitar as oportunidades, né? Você acordou, orar. Talvez é Deus ali, né? Que o Espírito Santo te acordando para você ter comunhão com Ele. Mas eu estou com sono, mas você dobra o seu joelho ali na cama. Não precisa ser exagerado, 30 minutos, mas 5 minutos que você passou ali já valeu muito a pena. 10 minutos que Deus te acordou, você foi ao banheiro, não já volta para a cama e durma não. Aproveita aquela oportunidade e ore ao Senhor Jesus, né? Você está sozinho no ambiente, tem liberdade, se ajoelhe, vá orar, ter comunhão com Deus, porque é isso que vai acrescentar suas raízes. Você tem a oportunidade de ler um livro espiritual e de ler a Bíblia, né? Abandone todas as outras coisas, vá se aprofundar, leia a Bíblia. Você não quer dizer que você vai deixar as outras coisas, não é questão de prioridade. Eu vou ouvir uma pregação, eu vou ler, eu vou criar as minhas raízes aqui, aprofundar, e isso vai te fortalecer. Quando o vento vier, você pode até dar uma balançada, mas as raízes estão fortes. Agora, se eu esperar só pelo dia de reunião, para eu ler a Bíblia, para eu orar, aí realmente não vai ser suficiente, né? Ó Senhor Jesus, não vai ser suficiente. E aí quando vier as tribulações, nós não vamos. Deus, no secreto, vai só ser diante dos homens, aí não é suficiente. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que é algo mais profundo. É algo mais profundo do que simplesmente falar. Dá glória a Deus, todo mundo, né? Sim, amém. Pode levantar a mão, dar glória a Deus, até mesmo falar, mas no secreto ali que nós precisamos estar nos rendendo ao Senhor Jesus, né? Amém. E quando as raízes são profundas, ela consegue desfrutar mais. Mesmo quando vem o sol, lá tem uma deixa eu achar aqui. Vocês sabem que árvores grandes têm raízes grandes. Algumas árvores têm raízes que atingem centenas de metros abaixo da superfície do solo, porque é lá que elas podem assegurar a água. As palmeiras no deserto arábico podem desafiar o sol abrasador com sua verde folhagem
porque suas raízes penetram nas doces fontes lá embaixo. Por um lado, desfrutando a água aliviadora lá de baixo. Na Arábia é o deserto, né? É um deserto e tem palmeiras verdes, bonitas. Como é isso? Como pode uma areia tão quente, um sol abrasador? É porque é centenas de metros as raízes se aprofundando, vai lá nos lençóis freáticos e recebe água doce, fresquinha, e aquela água sobe, vai até, né, o topo ali da palmeira, refrescando. Por quê? Porque tem raízes. Se nós estivermos ligados, né, junto às fontes, nossas raízes estiverem conectadas a esse rio, sim, aí por mais que venha o sol, você ainda está fresco, né? Reverdejando assim, brilhando diante do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Então, glória a Deus por isso. Amém. E por fim, é um solo pedregoso, um solo cheio de pedras, né? Ó Senhor Jesus, não é que eles não estejam dispostos a aprofundar suas raízes no solo, mas há rochas lá embaixo que as barram. Na superfície, o solo se parece com os outros, mas debaixo de tal pessoa há o pecado e o ego escondido. Então, por fora, né, você vê ali, fulano é uma bênção, fulano é maravilhoso, é usado, é tal, mas por dentro, né, só quem convive vai saber a realidade do fulano, né? A esposa, o esposo, o pai, mãe, filho, é que vai ver de fato ali no dia a dia, Senhor Jesus. Então, por fora, você vê ali, nasceu, tá a terra, mas lá embaixo tem pedra. E a pedra não deixa a raiz crescer. O que é a pedra aqui? Pecados. E o irmão Admani mostra que também é a incredulidade. Diz assim, ele age exteriormente como os outros. Tudo que os outros cristãos ouvem e falam, ele faz igual, mas oculta dentro dele há uma grande rocha impedindo a raiz de se aprofundar. E aqui o irmão dá algumas menções aqui do que seria a rocha, essas pedras. A primeira menção é um coração endurecido. Um coração endurecido, um coração de pedra, é aquele que não se permite ser transformado pela palavra. Mesmo Deus falando ali, ó, ele não, é do meu jeito, eu penso que é assim, tem que ser assim, e ele não se rende à palavra de Deus. Então esse é uma pedra que está lá no coração, impede de a raiz se aprofundar. Senhor Jesus, uma pessoa que tem um ego forte, opiniões fortes, e não capaz de aceitar, né, numa comunhão, a vontade do Senhor Jesus, a direção do Espírito Santo. É pedra que precisa ser removida. Senhor, remove as pedras, prepara a terra, cresce em mim, Senhor, faz-me frutificar. Ó Senhor Jesus. A rocha não é só, também diz assim, a rocha não é só o seu ego, e também o seu pecado oculto. Em sua vida pode haver um pecado do qual você não desiste. Você jamais terá riqueza espiritual se permanecer assim. Mais cedo ou mais tarde você verá a sua superficialidade. Por isso você precisa tratar totalmente qualquer pecado, inclusive os ocultos. Você jamais receberá força espiritual se insistir em manter aquele ego obstinado e aquela sua opinião. Aqui é uma situação séria, porque você não progride. Eu tinha um pé de coco lá no meu chão, e lá o cara passou a máquina, ficou só pedra, né? Botou um pouquinho de aterro, mas do fundo ali você cavou o palmo, já dá pedra. E mesmo assim eu gosto muito de coco, meu sonho era beber água de coco ao invés de água, né? Aí com 6 pés de crescer, nada de crescer, só um lá que eu peguei na parte da areia mesmo, né? Cavei um buraco bem fundo assim, todo cheio de areia, ele está bonzinho. Mas os outros, eu molhava, ficava mesmo assim, molhava, ele não morria, mas ficava, não crescia, ficava amareladozinho, não crescia, ficava a mesma coisa, né? Mas todos eram nós assim. Só que esse tinha pedra debaixo, tinha pedra mesmo debaixo, né? E a terra pouca, tinha um pouquinho de terra em cima, como era aqui, mas tinha pedra. Mesmo molhando, só fazia com que ele não morresse, mas ele não desenvolvia. O que é isso? É aquele cristão que está vivo, mas ele está meio amarelado e ele não sai daquela situação. Por quê? Porque tem pedra lá debaixo. Pecados ocultos, né? Que ele não está disponível a tratar, né? A se arrepender. Ego forte, que não se rebaixa para a vontade do Senhor,
e o coração endurecido. Então, ele pode permanecer na igreja, não morre, mas não desenvolve, não cresce, não frutifica, vai ficar meio amareladozinho, né? Às vezes pode ficar mais verdinho, mas nunca cresce, né? Nunca cresce. E fiquei mais de ano com esse pé de coco lá, sabe de uma? Aí tirei, botei lá na roça de mãe, na areia, nessa em pedra, para ver agora se ele desenvolve. Então, irmãos, que nossas raízes possam crescer e as pedras sejam removidas, né? Para que nós sejamos como esse pé de coco cheio de raízes profundas e fortes, né? Jesus é o Senhor. Amém.